Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica. Eu aqui já num cantinho um pouquinho mais relaxada e mais tranquila do que normalmente eu falo com vocês. E eu queria continuar então esse nosso ciclo de cuidados dançantes, pensando um pouquinho mais nas coisas que o Foucault fala sobre o cuidado de si e também pensando a ideia então de automassagem. Mas eu queria então, como sempre, como todo o nosso ritual, te convidar para curtir o vídeo aqui embaixo antes da gente começar e também te propor a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Fica aí rapidinho com a vinheta. Bom, vamos lá então. A gente começou o nosso vídeo de ciclo de cuidados dançantes na semana passada. Se você ainda não conferiu o vídeo da semana passada, vai ficar um cardzinho aqui em cima que pode te levar para ele. E hoje a gente vai pensar um pouquinho mais em 3 ideias que o Foucault propõe como forma de se exercitar. Ele vai falar então que dentro dessa ideia de cuidado de si é importante que o corpo se exercite. E aí ele vai dividir esse exercício em 3 categorias. Uma das categorias ele vai chamar de ascese, e a ascese tem a ver com exercício físico mesmo, com quando a gente pensa formas de se condicionar fisicamente. E é legal a gente pensar sobre isso nesses dias também, o que é que você tem feito de exercícios físicos, de formas de condicionar o corpo, de se mover dentro de casa. Tem muitas pessoas que ficam deprimidas em casa porque não tem esse espaço para caminhar, para correr, para liberar as tensões que muitas vezes fazem em academias, em escolas de dança, né? Então é importante pensar nessa prática nesse momento. Mas o Foucault também vai falar que além da ascese, existe o exercício da meditação, que é esse momento de aprender a conviver consigo mesmo e com as próprias ideias. Como é que a gente pode então se relacionar melhor com as nossas ideias e conseguir passar mais tempo em silêncio conosco. E ele vai propor ainda uma terceira categoria, que ele vai chamar de conhecimento de si ou cuidado de si, que seria essa categoria maior que leva o nome desse conceito grande dele, que é então essa ação do ser humano de conseguir viver de maneira integrada. E isso tem muito a ver com a dança e com como eu penso dança e a maioria dos artistas contemporâneos pensam dança, que é essa relação do corpo totalmente integrado. Ser corpo significa que somos corpo, mente, emoções, ideias, tudo aí muito conectado durante a nossa vida. Então eu queria propor hoje que a gente pensasse um pouco na ideia de automassagem como uma proposta possível da gente conectar essas 3 relações, que é a do corpo se exercitar, da gente acordar um pouco esse corpo, deixar esse corpo um pouco mais vivo, ao mesmo tempo pensar a automassagem como um momento de meditação, no sentido de convívio com o próprio corpo, e pelo fato da automassagem nos trazer uma concentração maior e esse espaço maior de refletir sobre nós mesmos, e pensar essa automassagem como esse cuidado de si, essa relação desse corpo e desse ser humano integrado. Eu queria deixar então mais uma última frase do Foucault para a gente pensar um pouco nas propostas dele, e essa frase é do livro Hermenêutica do Sujeito. Ele vai dizer o seguinte: quem não teve ainda cuidados consigo encontra-se nesse estado de ignorância. Portanto, a ignorância é, se quisermos, o outro polo em relação à prática de si. A prática de si tem que lidar como matéria primeira, por assim dizer, com a ignorância, e o seu objetivo é sair dela. Então, de alguma forma, essa não relação com o corpo, essa não relação conosco mesmo, é um estado de ignorância também. Muitas pessoas se desconhecem, não conhecem seu próprio corpo, não sabem como se mover, não sabem como se expressam fisicamente, né? E às vezes tem muita timidez de se expressar na frente dos outros por causa disso. Então, algumas dicas para fazer automassagem.
Eu te aconselho primeiro que você tente um lugar um pouco mais silencioso, se possível até que você coloque uma música gostosa para você ouvir, uma música que você considere um pouco mais relaxante, um pouco mais tranquila. E aí você pode usar alguns materiais, se você tiver em casa. Tem um material muito gostoso para automassagem que são essas bolinhas. E não precisa ser necessariamente essas bolinhas com dentinho, mas pode ser bolinha de tênis, bolinha de frescobol, aquelas que a gente leva para a praia, que também é tranquilo de ter em casa. Enfim, qualquer bolinha que você tem em casa, que não seja completamente rígida, que seja um pouquinho mais mole, ela é muito gostosa para usar para automassagem. E as bolinhas a gente pode usar tanto friccionando contra o corpo, que é uma possibilidade gostosa de trabalhar com essa bolinha, mas que cansa um pouco mais o outro braço. E a gente pode também usar a bolinha deitado no chão, você deita em cima da bolinha e você pode inclusive só colocar a bolinha num ponto que você acha agradável e ficar ali um tempo, fecha os olhos, respira, vai deixando o corpo relaxar em cima daquela bolinha o máximo possível, e aí você vai mudando de pontos no corpo, mas você pode também experimentar essa fricção e essa relação aí de deslizar a bolinha entre o seu corpo e o chão. E a mesma coisa dá para ser feita na parede também. Você pode colocar essa bolinha na parede e mover o corpo, principalmente para as costas. É muito agradável trabalhar com esse tipo de material, né? Tem um outro material que às vezes a gente tem em casa também, que são esses espaguetes de piscina, né? Não precisa estar cortado como o meu, pode ser ele inteiro também. E ele é muito gostoso para colocar nas costas, principalmente no chão, e fazer esse mesmo efeito da bolinha, então, de relaxar com ele nas costas e deixar ele ali numa certa região e depois ir mudando tranquilamente, ou fazer esse movimento de deslizar de um lado para o outro. Tem outros materiais possíveis, tem pessoas que usam escovinhas, principalmente essas escovas com cerdas mais molinhas, que não machucam tanto o corpo. E depende do que você quer sensibilizar também, porque às vezes a gente acha que massagem tem que ser forte, mas a massagem ela atua em 3 camadas. Ela pode atuar na musculatura, que é a que a gente está acostumado a pensar, vou massagear a musculatura, mas eu também posso ter uma massagem que atua mais no osso e que ela é ainda mais profunda e ela pensa no formato desses ossos. E eu posso também ter uma massagem de pele, que me sensibiliza pela pele, e também é muito gostoso receber esse tipo de massagem. E aí tecidos e várias outras coisas podem ser usados nessa relação dessa massagem de pele. Eu queria mostrar para vocês rapidamente uma automassagem feita com as mãos de maneira mais simples e que tem a ver com alguns vetores de direção que o Klaus Viana propõe para pensar dança e para pensar a preparação desse corpo para dança. Então é uma massagem através de alguns vetores. Você pode começar pelos pés, que é muito gostoso. Você pode fazer várias outras coisas que você conhece aqui no pé, usar o dedão para apertar, fazer percutir, colocar os dedos entre os dedos. Tem várias coisas gostosas para fazer no pé, mas eu vou te mostrar exatamente esse processo da massagem dos vetores. Você coloca o pé aí em cima do seu joelho. Você pode estar sentado no chão com as pernas esticadas e isso dá um alongamento maior para o corpo, mas você também pode estar sentado num sofá, numa cadeira ou algum lugar mais tranquilo. E aí você vai fazer o seguinte: a mão que é a mesma da perna, você vai colocar aqui no dorso do pé, e a mão que é contrária à perna, você vai colocar aqui nos dedinhos. Você vai segurar o pé nesta posição. E aí como é que você vai pensar? A mão que está aqui mais dentro do seu pé, ela está pegando essa curvatura do pé, esse arco do pé. Então essa mão, ela vai fazer um movimento para fora. E a outra mão que está do lado de fora pegando seus dedinhos vai fazer um movimento para dentro. É como se você estivesse torcendo uma roupa, né, em duas direções opostas, e você vai fazendo essa brincadeira de torção aí nos seus pés, que ela é bem gostosa, dá uma sensação bem boa. E aí a gente vai subindo essa torção para as outras partes da perna. E aí a gente continua essa proposta então subindo para as outras partes da perna.
Então eu pego esse primeiro braço que estava aqui na ponta dos dedos e coloco ele na região anterior, na próxima região, que é a do arco do pé. E a minha outra mão eu coloco então nessa parte da perna. E como aqui no arco do pé eu estou fazendo um movimento que é para fora, na região da minha perna eu faço um movimento que é para dentro. E eu crio essa outra oposição, essa outra relação de torção em toda a minha perna. Depois de um tempo, se eu quiser trabalhar mais essa minha perna por ela ser grande, eu posso também começar a usar as duas mãos aqui nas minhas pernas, ou nessa relação, as duas juntas, indo de fora para dentro, ou uma por cima e a outra por baixo, mas mantendo essa imagem, então, da mão que está em cima, puxando o meu corpo de fora para dentro. E depois disso, eu passo, então, da região da minha perna para a região da minha coxa em movimento oposto. Então, se na minha perna é de fora para dentro, na minha coxa é de dentro para fora. E eu crio esta torção de oposição. E eu vou tentando relaxar enquanto eu faço essa massagem, que é para não se sentir toda tensa com todas essas torções. A ideia é relaxar, relaxa os ombros, respira durante esse tempo, por isso que é gostoso uma musiquinha, uma sensação de maior relaxamento. E aí com o tempo você pode também passar essa outra mão para mexer com toda a sua coxa, né, que é maior, por baixo e por cima também, ou as duas fazendo ao mesmo tempo por cima. E aí você vai criando então toda essa torção aí nas suas pernas. Depois de fazer isso nas duas pernas, você pode até usar umas batidinhas para liberar ainda mais as tensões das pernas, subir, descer com essa batidinha e aí aproveitar para percutir no centro do corpo, em outras partes, em outras regiões do corpo, e até que a gente chega então nos nossos braços. E nos nossos braços a gente faz então 2 trabalhos de torção, um que seria nessa parte superior, né, mais próxima, proximal aí da relação do nosso centro, e nessa região a gente faz então um movimento que é para dentro, pensando sempre nessa torção para dentro. E depois de massagear um tempo nesse vetor para dentro, a gente massageia a parte mais distal do braço para fora. Vou fazendo esse desenho, né? Para quem lida aí com dança clássica, né, o balé e tudo mais, já foi percebendo que é um pouco essa relação dos vetores dessa organização desse braço na dança clássica mesmo, né? Então o que sobe é o cotovelo a partir dessa torção e depois a mão vira para dentro através dessa outra relação de torção. E aí eu finalizo essas 2 torções dos meus 2 braços. E aí depois algo muito gostoso é sempre fechar os olhos e sentir como é que eu percebo então esse meu corpo agora com essas massagens. E uma boa dica ou algo bem interessante de se fazer depois de uma automassagem é experimentar dançar, experimentar se mover, experimentar o movimento que te dá vontade de fazer a partir dessa automassagem. Pode ser que te dê muito sono, muita preguiça, uma vontade de deitar e relaxar. E pode ser que te dê uma acordada, que te dê uma revigorada e você queira se mover e dançar e tudo mais. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. E eu termino por aqui então o nosso ciclo dançante de cuidados dessa semana. E até a próxima dica da semana que vem. Tchau, tchau!